Fala, minha galerinha, tudo bom com vocês? Então, estás pronto ou pronta para dar início a nosso caso 3 do uso da tabela 5 da CDD? Então, fica comigo, que depois da vinheta a gente inicia. Professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todinho seu. É a tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido a dar uma parada, vai aqui ao lado, na nossa sugestão, assiste as aulas anteriores e depois corre para o abraço. Haja vista que nós iremos estar trabalhando a nossa aula parte 12 da nossa CDD. E essa parte 12, ela é a continuação da nossa tabela 5, a tabela auxiliar que diz respeito a grupos étnicos e grupos nacionais. Nós já vimos até então que essa tabela 5, ela, por estar relacionada à questão de nacionalidade, ela pode ser aplicada a todo e qualquer esquema ou classe principal, que é assim que nós chamamos os nossos números da nossa CDD, 100, 200 e assim sucessivamente. Ou vai ser esquema ou vai ser a classe principal. E a nossa tabela 5 pode ser usada em qualquer uma dessas classes. Por quê? Porque ela traz justamente o aspecto de nacionalidade, da nação, da etnia, de uma raça específica. Então, é justamente por conta disso que ela pode ser aplicada de forma livre, assim como a tabela 1 que nós vimos, que também pode ser aplicada em todo e qualquer esquema. Nós vimos também que, assim como os esquemas, as nossas tabelas auxiliares, elas se subdividem. Então, nós temos a classe principal que vai ser subdividida em 10 divisões. E cada divisão, por sua vez, vai ser subdividida em 10 subseções. E assim vai embora, uma vez que a nossa CDD, o seu caráter é um sistema decimal. E a nossa tabela 5, ela divide a nacionalidade da seguinte forma. O número 1 é para a raça norte-americana. O 2 se volta para os britânicos, os ingleses e os anglo-saxões. O 3 já são para os germanos, são os alemães. O 4, povos latinos modernos. O 5 volta-se para italianos, romanos e grupos relacionados. O 6 são para os espanhóis e os portugueses, e é aí que entra nós brasileiros. O 7 se volta para povos itálicos. O 8 para os gregos. E todos os outros povos que não estão relacionados entre os números -1 a -8 fazem parte do grupo outros grupos étnicos, que é o -9. Aí a gente faz aquela perguntinha: onde a gente aplica a nossa tabela 5? Nós já vimos que ela, até agora, ela pode ser aplicada em 3 casos específicos. O primeiro caso é justamente quando a gente vai fazer uso dessa tabela diante de todo e qualquer esquema. Então, automaticamente, é o caso mais utilizado, por isso que é o nosso caso 1. No nosso caso 2, a tabela 5, ela vai vir após a notação
089 da tabela 1, que é aquela que vai estar coladinho com o aspecto de um grupo específico de pessoas. Não é? Então, automaticamente a CDD, ela te obriga você colocar entre o número principal e a nossa tabela 5, ele exige que a gente estabeleça a tabela 1, ou seja, a subdivisão padrão. E quando a gente estabelece essa nossa tabela 1, que ele pede que vai ser do hífen 01 ao hífen 09, nós vamos ver, já que a tabela 5 corresponde a uma raça específica, então a gente vai utilizar o 089, que é justamente quando diz respeito a um grupo específico de pessoas, ou seja, a uma raça. E o nosso caso de hoje é justamente quando você vai fazer uso da tabela 5, mas o teu número principal, ele não está dentro do esquema. Não está dentro nem do volume 2 e nem do volume 3. Ele está lá no volume 1. Isso significa que nós iremos ter, na hora de classificar, dois números que nós chamamos de assunto auxiliar. Aí, nesse contexto, automaticamente, um tem que passar a ser o meu assunto principal e o outro o meu assunto auxiliar. Como nós estamos na tabela 5, a raça passa a ser o nosso assunto auxiliar e o outro número passa a ser o meu assunto principal. Mas como toda regra há uma exceção, você pode se deparar justamente com uma inversão. O número da tabela 5 passa a ser o teu assunto principal. E o número da outra tabela passa a ser o teu assunto auxiliar. É por isso que no nosso encontro de hoje nós iremos apresentar dois exemplos, para você poder entender a regra do caso 3 e a exceção da regra do caso 3, ok? Então, vamos logo para a gente começar a trabalhar o nosso caso 3. Hipoteticamente, vamos dizer que nós estamos com uma obra onde ela vai dizer que o seu título é Predomínio Iraniano na República Dominicana. Então, o que nós temos aqui? Predomínio iraniano na República Dominicana. Isso significa dizer que neste local, na República Dominicana, as pessoas que nasceram no Irã começaram a migrar, fazer residência e começaram a povoar aquela região. Então, é por isso que nesse local nós temos o predomínio de uma determinada raça. Então, quando nós temos uma obra que você já leu, você já olhou, você já viu o sumário, você já leu a introdução, a conclusão, às vezes você já leu o início de cada capítulo para você fazer o seu cabeçalho de assunto. Nós já vimos e falamos mais uma vez, eu não faço nunca o cabeçalho com base no título, uma vez que o título ele pode ser enganoso. Não é? Afinal de contas, você coloca o título que você quer. E quando a gente vai fazer o processo técnico, o meu cabeçalho tem que representar verdadeiramente o que a obra traduz, não é? Então, diante disso, eu coloquei o seguinte cabeçalho: República Dominicana, hífen,
predomínio iraniano. Eu quis fazer com hífen, mas a gente sabe que a gente pode fazer por expressão também, não é? Então, depois que você tem consciência do teu cabeçalho, nós iremos fazer aquele nosso tradicional processo para identificar quem é o assunto principal e quem é o assunto auxiliar. O assunto principal sempre vai ser o teu sujeito ou o teu verbo intransitivo. É aquele que tem sentido completo. Eu não preciso de ninguém para poder entender. A menina dormiu. A menina dormiu cedo. Eu precisei do cedo? Não. Então, o dormiu passa a ser um verbo intransitivo. Agora, a menina gostou. Tu vais automaticamente perguntar, gostou de quê? Ou gostou de quem? Então, isso é um verbo transitivo, precisa de complemento. Aqui é o mesmo esquema. Quem é que precisa do complemento para a gente poder entender o que eu quero dizer? Então, a gente vai pegar os dois termos e falar de forma separada. República Dominicana. Se você olha República Dominicana, ok. Depois eu falo separadamente, predomínio iraniano. Quem é que você consegue entender melhor? República Dominicana ou predomínio iraniano? Quando você fala predomínio iraniano, você vai olhar e vai falar assim, mas predomínio onde? Porque se você está predominando alguém ou algum lugar. Então, você precisa do complemento para entender onde foi que o povo iraniano está começando a predominar, a governar, a habitar. Diferente de República Dominicana. Republicana eu posso estar estudando o aspecto físico, o seu aspecto histórico, mas República Dominicana eu consigo entender. Eu sei o que tu vais falar, é sobre este lugar. Enquanto que o predomínio iraniano não. Predomínio onde? Você no mínimo vai querer saber. Então significa o quê? Que a República Dominicana passa a ser o meu assunto principal e o iraniano, povo iraniano, passa a ser o meu assunto auxiliar. Percebam, meus amores, que aqui eu já coloquei em inglês, porque esse é o nosso segundo passo. Então, o primeiro passo, eu entendo o que a obra faz e aí eu vou traduzir no meu cabeçalho de assunto. O segundo passo, já que a CDD ela está toda na língua inglesa, nós temos que traduzir para o inglês. Por quê? Se você não faz isso, quando você for para o volume 4, que é o índice, para tentar achar qual é o número de República Dominicana, tu vai lá para a letra R. Eu quero República Dominicana. Tu não vais achar nunca. Por quê? Porque em inglês começa com a letra D. Então, por isso que eu preciso traduzir para a língua inglesa. Aí sim, eu vou lá no meu volume 4, que é o meu índice, na letra D, porque é lá que está a República Dominicana, tá aqui, tá vendo? E aí eu acho a numeração. E depois eu vou até o meu volume 2, ou meu volume 3, para a gente confirmar se é somente aquele número, se tem complemento, se exige a subdivisão padrão, se exige alguma outra situação, se vai te remeter para outro número. Então, você não pode confiar somente no número que o índice está dando para ti. Lembras, o índice é o indicativo, mas ele não é definitivo. Nem o próprio número do esquema é definitivo. Por quê? Porque pode ser que tenha nota, pode ser que a própria CDD te mande para outro canto, como nós já vimos nas aulas anteriores. Quem manda na gente? CDD.
Então, nós vamos olhar lá a República Dominicana como local. E o iraniano nós vamos olhar como raça. Aí o que vai acontecer? Nós já sabemos que como eu quero local e quero raça, lá no nosso volume 4, você vai olhar, por exemplo, iraniano, Irã. Aí você vai ver que vai ter dois números, um começando com 9 e um começando com T, que é a minha tabela. E aí eu vou olhar para quem? Já que é raça, eu vou olhar para o T. República Dominicana, pode ser que eu também tenha dois números. Um número sozinho, que vai representar o assunto, e um número abaixo começado com a letra T, para dizer que é tabela, que é auxiliar. Então, eu sempre vou olhar o que, meus amores? Tá vendo aqui, ó? Ele vai estar no volume 1, vai estar no volume 1. Então, significa que o número que eu vou olhar vai ser o número que vai ser iniciado com a letra T, que diz que é tabela. República Dominicana, como é local, tabela 2. Meu Irã, como é raça, tabela 5. Os dois são auxiliares, mas como o meu foco de auxiliar passou a ser a raça, automaticamente o meu local ganha a categoria de assunto principal. Até aqui tudo beleza? Tudo calminho? Então vamos embora. Já fomos, para não demorar muito, até a nossa tabela 4. E ela já disse para a gente que nós temos uma numeração, não é? Para a República Dominicana. E aí, eu não posso confiar somente no meu número que eu achei lá no volume 4. Então, o que nós fizemos? Viemos até o volume 1, tabela 2, não é? E vamos lá folhear para chegar na numeração que ele pediu. Então, se você olha, nós temos aqui um número maior, que é o número principal, não é? E aí a gente coloca, ó, classifique aqui a área caribenha, veja também para tal, aí, ó, sumarização. Eu tenho Cuba, eu tenho Jamaica, eu tenho República Dominicana, eu tenho Haiti, Porto Rico, Bahamas e assim vai embora. E aí a gente vai olhar para onde? Para o número que eu quero. E aí eu confirmo que de fato República Dominicana é o número 7293, ok? Então, a gente vai vir lá no 7293, que é República Dominicana, para fechar esse número. Eu vou ter que vir aqui embaixo e ler se ele vai me remeter para algum canto, se ele vai dizer não é para usar esse número, use outro número. Não é? Por quê? Porque lá no sumário também é um indicativo, mas não é o definitivo. Então a gente olhou no sumário, confirmou que realmente a República Dominicana é naquele número. Aí eu vou até o número para confirmar, bater o martelo. Não é? Então, classifique aqui palavras espanhola. Para Haiti, veja 7. Não quero Haiti, eu quero só República Dominicana. Aí depois já começa outro número, então significa que ele me mandou ir para outro canto? Não. Ele me mandou fazer alguma coisa? Não. Então, verdadeiramente o número de República Dominicana vai ser esse aqui? Sim.
Então, a gente pode ir lá no nosso caderninho e já escrever o número de República Dominicana. 7293. Eu ainda deixei esse meu hífen só para a gente saber que eu tirei esse número de uma tabela. Mas como ele ganhou a categoria de assunto principal, tu já pode colocar direto só o 729, não precisa botar o hífen, tá? As duas formas estão corretas. Terminamos a classificação? Ainda não. Por quê? Porque ainda eu preciso saber o número da minha raça. Qual é o número que equivale às pessoas que nasceram no Irã? Então, o que nós vamos fazer? Fui lá no volume 4, já peguei o meu númerozinho, peguei esse número, fecho o volume 4, abro o volume 1, procuro aqui em cima, onde vai estar o meu tabela 5 e vou começar a ver o número que eu anotei. Então, eu anotei o quê? 915, que era iranianos. E aí você verifica, tem alguma informação para me remeter para outro canto? Também não. Então, iraniano é o 915. Aí a gente vai lá no caderninho e já coloca iraniano 915. Agora sim, a gente já olhou todos os números e agora a gente tem que montar os nossos números. Então, República Dominicana 7293 e o meu iraniano 915. Aqui percebam que eu já tirei o meu hífen, porque ele ganhou status de assunto principal. E o iranianos eu deixei com hífen para eu lembrar que esse aqui corresponde ao meu assunto auxiliar, portanto vai ficar atrás, porque toda vez que o número tiver um hífen, significa que eu tenho algo à sua frente. E esse número geralmente é do nosso assunto principal. Agora, para a gente montar o número, a CDD é clara. Sempre o agrupamento é de 3 em 3. E nós sabemos que a única pontuação que existe na CDD é apenas ponto, e apenas uma vez que ele aparece. As outras vezes, após o agrupamento de 3 em 3, é sempre deixando um espaço entre os nossos subgrupos. E aí eu brinco, agora é hora da valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e aí vai embora. Então eu tenho 1, 2, 3, fiz o meu primeiro grupo. 1, 2, 3, fiz o meu segundo grupo. 1, que não tem o 2, 3. Então sempre agrupando de 3 em 3. Logo, República Dominicana, predomínio iraniano, passa a ser 729.391 espaço 5, ok? Então, essa é a nossa, caso 3, a regra normal. Mas agora nós iremos para a exceção da nossa regra, quando o número principal passa a ser o número da tabela 5. Então, ele passa a ganhar o status de esquema. Vamos nessa? Então, nós temos a nossa segunda obra, que vai ser o quê? História do povo africano no Nordeste brasileiro. Então, o que eu quero com essa obra? Eu quero dizer que neste local, Nordeste brasileiro, nós temos as pessoas que vieram da África e lá começaram a residir, a morar.
não é? Então, eu quero saber a história, como foi esse processo da migração, tal, como é que eles chegaram na região. Então, é isso que essa obra trabalha. A história do povo africano, onde? Lá na região nordeste brasileira. Então, depois que eu tenho na cabeça o que essa obra trata, eu venho para o meu cabeçalho. Então, aqui eu não quis mais fazer hífen, aqui eu já quis fazer uma frase, né? Que é uma expressão, como a gente chama. Aí eu coloquei o quê? Africanos no Nordeste do Brasil. Ok? Você pode também colocar história dos africanos no Nordeste? Sim. Tá? Quando é que vai estar errado? Quando esse teu cabeçalho não representar o assunto da obra. Se o cabeçalho não representa, automaticamente o número de classificação vai ser errado, porque o número de classificação nada mais é do que a transcrição do teu cabeçalho de assunto. Então, por isso que você só pode ir para a tua CDD depois que tu tiveres certeza do assunto da tua obra, tá? Mesmo esquema, quem é o assunto principal, quem é o assunto auxiliar. Quem é o principalzão? É o povo africano ou é o Nordeste do Brasil? Então, se você for analisar, o principalzão é o povo africano. Eu quero entender o processo migratório do povo africano, que pode ir para o Brasil, que pode ir para o Chile, que pode ir para a China, que pode ir para qualquer canto. Por isso que o Nordeste brasileiro, a região Nordeste do Brasil, passa a ser o meu assunto auxiliar, ok? E aí, se o meu assunto principal é africanos, nós já sabemos que eu estou me reportando a uma nação, a uma etnia, a uma raça específica. E o meu Nordeste brasileiro é o local, é região, é território. Então, passa a ser a nossa auxiliar da minha tabela 2, porque é a área geográfica. E o africano, tabela 5, porque trata de povo, raça, etnia, nacionalidade, tá? Nós temos um problema, porque nós temos a exceção da nossa regra. Então, lá no início da minha tabela 5, ele apresenta algumas regras para a gente fazer uso dessa tabela. Né? Então, aqui no nosso primeiro, olha, percebam que ele coloca para a gente, ó, nós temos que colocar a notação 089, nós temos que verificar quando ele vai estar em uma outra tabela, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? É essa parte aqui. É essa parte desse parágrafo, que ele coloca o quê? Com exceção, não é? E se o treco não for redundante, olha aqui, ó. Adicione 0 para o número desta tabela. Ou seja, não era lá o meu assunto principal, o número da tabela 5, que são os africanos. Então, ele está querendo dizer o que aqui? Que eu tenho que agregar ao número de africanos, eu tenho que adicionar o número 0. Que isso é o que? Que a gente chama, quando tem essa inclusão de 0, 00, 000, é o meu indicador de faceta. Não é? Então, ele está me mandando, então eu não posso só achar o número de africano e achar o número de Nordeste, juntar como nós fizemos no nosso primeiro exemplo. Por quê? Porque toda vez que o meu assunto principal é um número da tabela 5, eu sou obrigada a adicionar a este número o indicador de faceta.
E qual é esse indicador? Tá aqui, ó, é apenas um zero. Às vezes ele pede 2 zeros e assim vai embora, ok, meu amor? Tá? Então, tá aqui, ó, eu tenho que adicionar. E aí, olha, adicione o zero no número desta tabela e o resultado da anotação, né, que a gente vai ver, vai ser de 1 a 9 da tabela 2, ou seja, é o local. Então, pega a tabela 5, acrescenta o número 0 e vê o número da minha tabela 2. E ele dá exemplo, como ele coloca, ó, alemães no Brasil. Aí ele coloca 31, que é o número de alemão, o 0, que é a minha faceta, o indicador de faceta, e 81, que é o meu Brasil. Mas ele ainda coloca assim, mas quando for alemão na Alemanha, aí é uma coisa redundante. Eu não vou colocar 31031, fica apenas 31, tá? Então, tudo isso a nossa CDU falou. Beleza. Então, já que a CDU me obriga a fazer isso, então, entre o meu número de africano e o meu número do Nordeste brasileiro, eu tenho que colocar o indicador de faceta. E aí, quantos zeros ele mandou eu colocar? Apenas um. Então, pronto. Automaticamente, tu já vai fazer esse esquema assim. Então, eu vou achar o número de africano agora, deixo o zero e depois o número de Nordeste do Brasil. Tu já viu que o Brasil é 81. Então, eu não preciso ir lá ver o número de 81, que é Brasil, que eu já sei, terminei de ler. Então, eu vou folhear dentro do 81, onde vai estar a região Nordeste, ok? Então, vamos lá. Estou aqui no meu volume 4, tenho que achar o número de africano. E aí, a gente olha, africano, cadê você, africano? Tá aqui, ó, africanos. T5, confere, é raça, 96. Então, eu já sei que africano é essa numeração. Então, automaticamente, vamos lá no nosso rascunhozinho africano. Eu ainda deixei o meu hífen, mas você sabe que tu já pode tirar, porque ele assumiu a categoria de assunto principal, mais 96. O zero já está. Eu tenho que colocar. Agora, região Nordeste do Brasil. Então, nós já vimos que Brasil é 81. Ok, mas eu quero te trazer uma coisa. Deixa eu só vir aqui pra gente... Cadê você? Aqui, a canetinha. Vamos lá, meus amores. Onde está Brasil? Vamos ver. Brasil, Brasil. Tá aqui Brasil, não tá? Olha aqui, ó. Brasil. Só que o que acontece quando você vê o Brasil? Você vê dois números, esse aqui e você vê esse aqui, ó. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando a gente olha Brasil, nossa, uma hora a gente faz certo. A gente tem isso aqui, ó, dois números que equivale a este assunto Brasil. Qual é o número que eu vou pegar? Quando a gente vê o número assim, sozinho, 981, eu estou me referindo ao Brasil como assunto. História do Brasil, tá? Agora, quando você pega o número com T na frente, significa que é local, é auxiliar. Tabela 2, local. Então, ele passa a ser o meu auxiliar, ok? Tá? Isso que a gente tem que olhar o que eu vou fazer. Eu tenho o meu Brasil e automaticamente esse meu Brasil, ele tem dois números. Eu vou olhar para qual? Para o assunto ou como auxiliar? Lá eu coloquei como local.
volume 1, tabela 2, não é? Então significa que para mim o número de Brasil vai ser o número 81, que confere com o exemplo que ele colocou lá no início da minha tabela 5. Só que eu não quero Brasil, eu quero Nordeste do Brasil. Então, dentro do 81, a gente vai folheando até chegar na região Nordeste. E aí a gente folheia e chega no 813, que é a região Nordeste. E percebam, dentro da região Nordeste, ele tem as subdivisões, ó, estado do Ceará, estado do Rio Grande do Norte, e assim vai embora. Como a minha obra é região Nordeste, não sei qual é tudo da região Nordeste. Então, 813. Aí eu venho para a minha região Nordeste, 813. Agora sim, podemos já fazer a união da nossa obra. Então, eu tenho africano, que é 96. O indicador de faceta, que eu fui obrigada a colocar, 0. O meu Nordeste do Brasil, ou Nordeste brasileiro, 813. E agora a minha valsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim vai embora. Então, eu tenho 1, 2, 3, primeiro número. 1, 2, 3, segundo número. Assim sendo, africanos no Nordeste do Brasil passa a ser 960.813, ok? E com isso, a nossa aulinha vai chegando ao final. Se gostou, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, dar o teu like e nos seguir nas redes sociais. Dúvidas? Bota aqui embaixo. Terei todo o prazer em saná-las. Sugestão? Mesma coisa. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.